só isto que eu desejo. Habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. De pé, vamos aclamar o Santo Evangelho cantando. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos:
Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rito de primeiras promessas temporárias na comunidade católica Shalom. Chamada e petição. Queira apresentar-se àquela que foi eleita por Deus para fazer as suas primeiras promessas temporárias na comunidade católica Shalom. Mariana Torre Reis. O que pedis a Deus e à comunidade? A misericórdia de Deus e a graça de ofertar minha vida a Cristo e ao seu reino, fazendo-me as primeiras promessas temporárias na comunidade católica Shalom. Todos juntos dizem graças a Deus. Graças a Deus. Querida Mariana, também saudação à sua família, querida comunidade Shalom, também aquelas pessoas que hoje se unem a esta intenção, que se fazem presentes em nossa comunidade, de outras comunidades de vida, de outras cidades. Muito bom tê-los aqui conosco, fazendo comunhão neste momento importante, momento vocacional para a comunidade. Também aqueles que participam pelas redes sociais. Vamos então meditar a palavra de Deus dentro deste contexto pascal, também ao longo desta semana, aqueles que tiveram a oportunidade de poder acompanhar a liturgia da palavra, nós vamos percebendo que os discípulos, eles são encorajados para a missão. Os discípulos, conduzidos pelo Espírito Santo, começam a ensinar, a proclamar, a testemunhar. Mas acontece aquilo que todo vocacionado vai precisar conviver. Muitos momentos nós precisamos nos deparar com as dificuldades do ministério, o sofrimento e também as rejeições, aquilo que poderíamos dizer as perseguições. Por mais boa vontade que os discípulos estavam caminhando para poder anunciar a alegria do ressuscitado, começaram a vir os ventos contrários, não estavam acolhendo esses ensinamentos e principalmente uma outra fala que eles faziam, que Jesus foi condenado, que foi crucificado a partir das escolhas dos chefes das nações. Hoje nós percebemos que eles começam a se deparar com o peso do seu ministério, mas eles não fazem isso porque era um projeto humano, porque era a vontade de Deus que eles passassem por essas realidades, e por isso que eles se encorajam, perseveram. Aparece esse membro chamado Gamaliel, alguém que gosta do discipulado destes homens, percebe ali que eles não caminham por acaso, que é Deus que conduz a vida deles. E ele, então, a partir de um espírito profético, vai dizer para os discípulos: vocês não precisam se preocupar. Se vocês agirem por vontade humana,
este projeto vai ser destruído. Se vocês caminham porque é um projeto de Deus, naturalmente Deus vai fortalecer vocês, vai dar o discernimento correto, vai agir de alguma forma, de algum sinal. É por isso que, para poder entender o processo vocacional, só percebendo a partir desta ótica que é um chamado de Deus. Deus chama aquele que Ele quer, e naturalmente aquele que é chamado, ele é sustentado pelo seu amor, pela sua misericórdia. Aquilo que é humano, com o tempo, ele então vai se destruir, assim como diz Gamaliel. E eles então se encorajam para assumir o peso da missão. Eles foram açoitados, passam por esta dor, mas eles sabem que Deus vai intervir na história quando eles saem soltos deste episódio. Eles buscam ainda mais fortalecer o seu ministério. Gamaliel também deu uma dica importante para os discípulos, que muitas vezes também pode ser importante para nós. Ele diz que o erro seria colocar Deus à prova, a culpa em Deus. Quantas vezes o ser humano se depara com esta realidade, tirando satisfação com Deus por algo que está convivendo, por algo que está passando? Então os discípulos não fizeram deste episódio um peso, eles ofertaram aquilo que eles estavam passando, porque era necessário passar por tudo isso. E, naturalmente, a fé desses discípulos são amadurecidas, porque a via do sofrimento, da dor, da perseguição, também pode muitas vezes trazer esse sentimento de um fortalecimento para a fé. No Evangelho de São João, começamos a ouvir o discurso do pão da vida. Ainda nesse instante, não se toca nesta temática. Nós vamos ouvir a multiplicação. Jesus se depara com uma multidão e ele quer alimentar. E ali ele pede para que os discípulos possam então encontrar uma via para alimentar esta multidão. E no meio do grupo, no meio dos seus discípulos, aparecem reações diferentes. Uma daquelas bem calculistas, podendo então mencionar, nem com um dinheiro expressivo conseguiríamos dar uma migalha de pão. Mas nós devemos lembrar, queridos irmãos e irmãs, que as Sagradas Escrituras muitas vezes nos mostram que o passo para encontrar uma resposta é ofertando aquilo que é possível para que Deus possa fazer o impossível. Quando nós apenas contribuímos jogando areia, como não tenho o que fazer, isso aqui é impossível, nós nem permitimos a surpresa de Deus, nem permitimos que Deus possa agir na história. Já o outro discípulo percebe um caminho difícil, mas ele partilha. Tem uma criança aqui com poucos pães, poucos peixes. É claro que isso é muito pouco para esta multidão, mas já faz uma transformação daquilo que é razão. A quantidade de fato é pouca, mas dá razão fazer um ato e uma expressão de fé. Por isso que desta fala Jesus se convence. Vamos colocar todos sentados, vamos dar dignidade para que essas pessoas então possam se alimentar. E ali acontece este grande sinal, este grande milagre. O interessante é perceber que após que todos comeram, todos ficaram saciados,
da partilha, naturalmente, a sobra, o desfecho deste Evangelho quer mostrar justamente um risco que nós podemos de ter. Jesus se isolou deste fato porque as pessoas estavam querendo fazer Jesus um Messias, um rei, aquele que está no trono, aquele que está nos lugares de destaque. Mas este não é o projeto de Jesus. O ser Messias é estar a serviço de todos, e por isso que Jesus rejeita este projeto. Quando lemos este capítulo 6 por inteiro, nós vamos ver que o ser Messias é poder alimentar uma multidão. E que bom, queridos irmãos e irmãs, que nós temos este tesouro para a nossa fé, a Eucaristia, o alimento de todo vocacionado que, na medida do possível, busca diariamente alimentar a sua fé, alimentar o seu interior com este remédio espiritual que nos leva para a eternidade. Por isso, Mariana, que nesta noite você possa então se encorajar dentro de um discernimento, de uma caminhada de tantos anos vocacional, trazendo esta mensagem: se Deus me chama, é porque Ele tem algo maior, algo grandioso para a sua vida, e que nos momentos difíceis, naturalmente, Ele vai sustentar a tua caminhada. E que com este alimento da Eucaristia, você possa perceber que não é um prêmio, mas sim ainda mais para que você possa viver a sua vida vocacional e também sempre se colocando à disposição da comunidade, da igreja, como uma discípula amada do Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A irmã que antes da homilia se apresentou e que manifestou o desejo de ofertar a sua vida a Cristo e ao seu reino, neste momento fará as suas primeiras promessas temporárias na comunidade católica Shalom. Queira ficar de pé a irmã da comunidade de Aliança, que hoje faz as suas promessas. Mariana, na feliz expectativa das vossas promessas definitivas, quereis hoje livremente fazer vossas primeiras promessas temporárias como comunidade de aliança pelo período de 1 ano, conforme a fórmula que tendes em mãos? Sim, quero. Quereis viver a contemplação, a unidade e a evangelização próprias do nosso carisma? Sim, quero. Quereis seguir Jesus Cristo na vivência da pobreza, da obediência e da castidade, segundo a vossa forma de vida e os estatutos da comunidade católica Shalom? Sim, quero. Quereis em espírito de serviço e caridade partir em missão para onde o Senhor vos enviar e o apelo da Igreja vos confirmar? Sim, quero. Deus vos conceda a graça da fidelidade e da perseverança para um dia realizardes as vossas promessas definitivas. Neste momento, a irmã fará a leitura da sua carta, onde ela se compromete também fazendo as suas primeiras promessas, segundo os estatutos da comunidade Shalom. Todos ficam de pé. Diante do Senhor e dos meus irmãos, eu, Mariana Torres Justeis, de livre e espontânea vontade, prometo, pelo período de 1 ano, viver como comunidade de aliança, segundo os estatutos da comunidade católica Shalom. Invoco o Espírito Santo de Deus recebido no meu batismo para consagrar-me neste propósito, rogando que me conceda a graça
de ser fiel a estas promessas até o fim. Caríssimos, oremos todos de pé para que o Pai Todo-Poderoso venha em socorro da fraqueza desta irmã, a quem Ele, sua bondade, chamou para seguir o Cristo em um carisma particular. misericórdia esta vossa filha, que na vossa providência chamastes a fazer suas primeiras promessas temporárias. Dignai-vos abençoá-la, santificá-la e consagrá-la, para que, servindo e obedecendo a vós, segundo os estatutos da comunidade católica Shalom, cresça em graça, em santidade, colaborando conosco no plano de salvação das almas como discípulos e ministros da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Recebo-vos com alegria, como irmã em promessas temporárias na comunidade católica Shalom. Podemos manifestar nossa acolhida com a salva de palmas do nosso Deus.
e à comunidade, trazendo-nos visivelmente sobre o nosso coração o tal, com a inscrição Shalom, pirografada em hebraico. Neste momento, o presidente da celebração procederá à bênção deste sinal. São Francisco a confeccionar o tal como sinal visível da invisível graça da eleição, dignai-vos agora a abençoar este sinal, a fim de que esta vossa filha, trazendo junto do coração, recorde o imenso dom que de vós recebeu e seja no mundo testemunha da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Uma vez abençoado o tal que traz o cordão de cor branca para os membros da comunidade de aliança, simbolizando a consumação do sim ao chamado divino, será colocado sobre o coração da nossa irmã, pelas mãos do representante do moderador geral da comunidade. Todos podem sentar neste momento. Por meio deste canto, vamos juntos também nos ofertando ao Senhor. Cantemos. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e é nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário o nosso dever de salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade, e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, o morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós os aclamamos cantando a uma só voz. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e partiu. Deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho,
nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Tarcísio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Sufrágio de irmã Lúcia Montim, 7º dia Hélder Andrade Viana, Joviano Cruz Garcia, João Giannini, 30º dia Maria Isita de Souza, Simone Gonzaga dos Santos, e de todos os que partiram desta vida, colhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Recebei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiança, liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. De piedade
e ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de viveres em meu lugar, mas dizeis a palavra e eu serei salvo. A Mariana pode subir, ela vai receber a comunhão em duas espécies. Na sequência, toda a comunidade, eles forem comungar, só permanecer de pé nos seus lugares. Nós, ministros, vamos ao seu encontro. Gratidão ao Senhor, faça a sua ação de graças.
Oremos. Guardai, ó Deus, no vosso constante amor, aqueles que salvastes, para que, redimidos pela paixão do vosso Filho, nos alegremos por sua ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, antes de acolhermos a bênção final, vamos ouvir as palavras do moderador aqui presente da comunidade Shalom. Cristo ressuscitou, aleluia. Meu nome é Darlan, eu sou consagrado na comunidade de Vida Shalom. Estou aqui hoje representando o moderador geral, nosso fundador, Moisés Azevedo. Primeiramente, em nome da comunidade Shalom, gostaria de agradecer ao Padre Renan, também pedir a ele que transmita o nosso agradecimento ao Dom Tarcísio, toda a Diocese de Santos, toda essa igreja que nos acolhe como difusão do carisma Shalom. E aqui, mais uma vez, nessa Eucaristia, nós queremos reafirmar a nossa unidade com a igreja e o nosso desejo de servir a ela por meio da evangelização. Quero acolher também os irmãos das novas comunidades. Nós temos aqui os irmãos de Santo Amaro, e também está aqui o pessoal de Santo André, a missão do irmão mais velho, e os outros irmãos aqui também da difusão de santos, da obra. Então, queria dirigir breves palavras para você hoje, Mário. Primeiramente, louvar e dizer a Deus que continua chamando homens e mulheres, e principalmente os jovens. E recordo aqui que hoje começa o CJS, o Congresso de Jovens em Belém. Então, tudo é um sinal também de Deus. E a sua consagração é um sinal de que Deus tem uma predileção e uma missão especial para os jovens, como é próprio da nossa vocação. E o Evangelho de hoje eu gostaria de pegar, o Padre já falou muito bem, mas gostaria de pegar duas partes do Evangelho de hoje, que é uma providência que foi no dia da sua consagração. Nós escutamos: levantando os olhos, Jesus viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Então Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que esses possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ele ia fazer. Então você se consagrou em vista de um povo que está faminto e sedento de Deus. O caminho de consagração também é um caminho onde o Senhor nos coloca à prova, mas Ele já te escolheu e Ele sabe o que Ele quer fazer com você. E Ele já te escolheu e Ele já sabia que Ele queria te consagrar. Um outro versículo diz assim: um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? E a gente pode dizer: aqui está apenas uma jovem, uma menina, uma fraca, vaso de argila, pecadora, talvez a pior. Será que isso vai dar certo? Será que ela vai dar conta? Mas essa é a sabedoria de Deus. Deus escolhe os fracos, os pequenos, para confundir os fortes e os grandes. Porque viver a vocação, viver o chamado de Deus, só é possível pela graça e pela misericórdia dele. E aqui a gente se volta para esse menino. Esse menino deu, essa criança deu 5 pães e 2 peixes. Essa criança, ela não deu só 5 pães e 2 peixes. Talvez aos nossos olhos humanos parece muito pouco, mas na verdade essa criança, ela deu tudo que ela tinha. Ela não deu nem mais, ela não deu menos, ela deu tudo. Então viver uma consagração é dar tudo. Se você tem 5 pães e só 2 peixes, dê esse tudo. Porque como nós ouvimos na homilia, é Deus, é Jesus que faz o milagre. Ele pega o nosso possível e Ele faz o impossível. Então a comunidade se alegra com o seu sim, a difusão de santos ganha mais uma consagrada, e a igreja espera. O que a igreja espera? O teu testemunho e a tua radicalidade e o teu serviço, sendo alimento, Eucaristia para os homens e para as mulheres, e principalmente para os jovens que não conhecem a Deus. E que a Virgem Maria, a toda pequena, te ajude nesse caminho. Então, obrigado
pelo seu sim, pela sua consagração. Bendito seja Deus e conte com a comunidade. Mais uma vez, uma salva de palmas para o nosso irmão. E nessa alegria também queria convidar, amanhã nós teremos também a missa da renovação das promessas de alguns irmãos consagrados, né? Então, será na missa das 8 horas da manhã, então já amanhecemos o dia louvando, agradecendo ao Senhor com a celebração eucarística, aqui mesmo na paróquia, né? Então, também quero agradecer mais uma vez ao Padre Renan. O Padre Renan, ele é assessor da comunidade Shalom aqui também na Diocese. Esse mês ele fez aniversário natalício, fez aniversário de ordenação e está aqui hoje nos presenteando, nos trazendo Jesus. Então, quero lhe agradecer, Padre. Sempre conte com as nossas orações e com a evangelização, que essa é a nossa missão, principalmente pelos jovens, né? Porque os frutos são belos. Falando um pouco aqui da Mariana, a Mariana veio por um acampamento de jovens e com ela veio toda a família, né? Então, assim, é a grande beleza, é a beleza da juventude que vem e que a família vem junto, né? Então, a Mariana é essa pérola dentro da nossa difusão. E é isso. Bom, que bom, chegamos a este momento, com a término desta Santa Missa. Nosso bispo, Dom Tarcísio, está reunido com todos os outros bispos em assembleia, em Aparecida, mas também levarei, transmitirei essa alegria desta noite de hoje, também vivenciando o carisma Shalom aqui em nossa comunidade. Vamos então ficar de pé, invocar a bênção de Deus sobre nós, sobre as nossas famílias, esta bênção especial também para Mariana nesse dia que marca mais uma etapa vocacional da sua vida, do seu testemunho de fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos e em paz, que o Senhor vos acompanhe. Aleluia.